Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos e nessa noite, estar cultuando a Deus e também falar desse tema que é muito importante para a nossa fé, para a nossa vida. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Davi, todos os irmãos, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Eu ia ler o texto que ele pediu para o irmão ler, aí eu vou usar outro texto agora. Mas também é um texto que Lutero se fundamentou. Aí, se você puder, abra comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Segundo a história, foi nesse texto que Lutero se converteu. Respondendo aí a pergunta do pastor Davi. Foi nesse texto aí que quando ele leu, o Espírito Santo despertou a mente dele, e ele passou a compreender que aquela prática, dentro daquele sistema, não estava de acordo com as Escrituras Sagradas. E aí, irmãos, a gente vai trazer mais ou menos uma visão geral. E aí também a gente precisa procurar com cuidado as palavras, porque a gente não pode estar falando muito de outras denominações, essas questões. Mas esse assunto é necessário, a gente vai mostrar para os irmãos, porque quando nós estamos em sala de aula, muitos irmãos pensam que nós viemos da Igreja Católica. Não sei se aqui tem algum irmão que pensa que nós, os protestantes, saímos da Igreja Católica. Se você pensa assim, eu vou te mostrar hoje com um mapa mental, uma linha do tempo, que não é verdade, apesar deles pregarem isso, mas não é verdade, nós não saímos de lá. Nós somos a continuidade da igreja primitiva, que é a igreja de Jesus aqui na terra. Amém? E aí, no final, os irmãos podem perguntar. Se eu não responder, o pastor Davi responde. E o certo é que os irmãos vão sair aí com as respostas dos irmãos. Diz assim: pois não me envergonham das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém? Somente esse texto, e aí eu estou meio perdido aqui com o slide que nós fizemos, não sei se está aparecendo aí, mas eu dividi algumas partes, eu mandei cedo para o diácono Benedito, se tivesse alguma coisa errada, ele podia corrigir e mandar de volta, ele não mandou, eu penso que está tudo certo. E agora a gente vai compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Nós vamos começar trazendo o conceito básico do que é a reforma protestante, tá? Por que nós, assembleianos, por que nós somos protestantes? Nós somos protestantes porque nós não concordamos com a doutrina praticada pela Igreja Católica. Só por isso. Esse protestar não é de rivalidade, não é de briga, não é de inimizade, não é de nada disso. Nós somos protestantes porque nós não concordamos com a doutrina deles. Quem dos irmãos concorda com a doutrina deles? Aqui, levanta a mão. Eu levantei só para perguntar, mas não concordo também não. Então é por isso que nós somos protestantes, porque a maneira que eles acreditam, o que eles praticam, foi que Lutero viu que não estava de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, nós somos protestantes só por isso. Não tem outro mistério, não tem outra explicação, não tem outro motivo. Nós somos protestantes só porque nós, cristãos, evangélicos, pentecostais, e você vai entender também por que nós somos pentecostais, nós não concordamos com aquilo que eles pregam, nós não concordamos com aquilo que eles vivem, dizendo que é doutrina, que não está fundamentado na Bíblia Sagrada. Só por isso. Eu não sei se está aparecendo o slide aí para os irmãos. Está no conceito aí, né? Aí está escrito que dentro do contexto evangélico, a reforma protestante é vista como um movimento teológico e religioso que teve início no século XVI, que hoje faz exatamente aí 507 anos que esse movimento começou, e glória a Deus por isso, porque através desse movimento a mensagem chegou até nós, a Bíblia chegou até nós, porque antes a gente não teria acesso da forma que vinha. E o objetivo aí
era reformar, renovar, restaurar a fé genuína cristã, baseada nas Sagradas Escrituras. Primeira coisa, irmãos, a história deixa claro que Lutero, ele não queria iniciar um novo movimento. A ideia dele não era essa. A ideia dele era crer que, através daquilo que ele tinha recebido de Deus, ele poderia mudar o sistema que estava ali. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas têm a ideia de que Lutero foi um rebelde, se rebeliou. Não, a ideia dele não era essa. A ideia dele era simplesmente trazer ali uma reforma, de mostrar para os seus líderes que aquela maneira não estava correta, não era coerente. E nós vamos ver por quê. E aí, como isso não foi aceito, isso teve resistência, e essa obra não era de Lutero, não era porque, não, foi uma obra começada pelo Espírito Santo na vida dele, e ele deveria dar continuidade, a continuidade foi dada. Então, não é uma questão de rebeldia, como as pessoas pensam, não, ele só queria mostrar que não era daquela forma, que as Sagradas Escrituras estavam sendo rejeitadas, e que os seus líderes e toda a comunidade precisava voltar-se para a Bíblia Sagrada. Essa era a ideia dele, trazer ali a reforma para que a igreja pudesse andar segundo a Bíblia Sagrada. E isso não aconteceu. Então, daí começou o movimento que nós estamos celebrando hoje, que foi uma verdadeira ação de Deus através daquele homem, em nome de Jesus. Amém? Aí eu não vou falar muito de Lutero, porque vocês talvez já leram, pesquisaram, tem muitas coisas a respeito de Lutero, quem foi ele, a forma como ele viveu. É muito conhecido também as 95 teses, onde está fundamentado tudo aquilo que ele protestava contra aquilo que a Igreja Católica fazia. Eu acredito que tudo isso é do conhecimento dos irmãos. O próximo slide aí vai falar do contexto e causas da reforma, certo? Então, nós temos aí, eu não sei, não lembro agora, mas, assim, o que nós temos de contexto era o sistema como se vivia ali a Igreja Católica, tá bom? Depois desse slide, eu vou mostrar para os irmãos que a Igreja Católica, eu vou mostrar em duas linhas, que a Igreja Católica é a Igreja Católica e a Igreja Primitiva era outra coisa. Não era a mesma coisa e não era a continuidade da Igreja Primitiva, porque muitos cristãos têm essa ideia e o catolicismo prega isso, que eles são a continuidade da Igreja de Cristo, a primitiva, e não é. E vocês vão ver que não é, certo? Então, primeira coisa, para que pudesse acontecer aí a reforma, tiveram as causas, e uma delas era a venda das indulgências. Está aparecendo aí para vocês? A venda das indulgências. Eu só ri porque, até recentemente, a Universal também fazia isso, né? Estava vendendo terreno no céu. Minha preocupação não é eles venderem, não. Minha preocupação era quem estava comprando. R$500 um metro de terra lá no céu. É complicado, irmãos. Mas era basicamente isso. Entendeu? A venda de indulgências, onde a salvação, os milagres, a fé era alcançada através do dinheiro. E a Bíblia Sagrada nunca ensinou isso. Então, Lutero viu que isso não estava coerente, não estava certo. Porque ele mesmo leu que o justo viverá pela fé. Então, não precisava ter obras, bens, não precisava nada disso para que ele pudesse alcançar a salvação, porque a salvação é uma bênção de Deus. Como o pastor Davi pediu para o irmão ler, lá em Efésios, deixa claro que é pela graça, pela fé mediante a graça de Deus. É um presente de Deus, é uma ação de Deus, que nós, como contrarresposta, aceitamos ou rejeitamos. Então, não é mérito do homem e nada do que você faça, mas é um presente de Deus que você aceita pela fé. E aí eles estavam vendendo isso, negociando isso, trocando isso por bens materiais, e exatamente a venda das indulgências. Eu não vou entrar em detalhes aqui, só resumindo, eles vendiam a salvação por bens materiais, e isso não tem respaldo na Bíblia. Segundo, como é que está aí? Depois do culto, tem lanche na casa do pastor Davi. Como é que está escrito aí? Eu não entendi, irmãos. O poder excessivo do papado. Era onde eles tinham ali o poder. Só para você ver, por exemplo, nessa época, a Bíblia
era em latim, e no culto como esse, né? Aí a Bíblia estava em latim, vocês não tinham acesso à Bíblia, e aí o padre dali ia de costa para o povo em latim. É igual chegar falando inglês aqui, vocês vão ficar, e aí, o que é que tem? Não tem nada a ver, eu não entendo nada. Aí depois ele dizia o que ele queria, simples assim, não tem muito arrudeio. Se eu falo uma língua que você não entende, se eu começo a falar inglês aqui, talvez a maioria não fale. E aí, depois eu viro as costas para vocês, eu falo, leio aqui em inglês, aí depois eu vou explicar, e o que eu falar vai estar certo sim ou não? Vai, você vai acreditar, você não tem como argumentar. Você não tem a Bíblia nas mãos, como você tem hoje, para perguntar, não, mas não é assim. Então, isso aí trazia autoridade para o papado. Então, eram os papas que decidiam isso, eram os papas que ditavam as ordens, eram os papas que determinavam como seriam as coisas. Na verdade, se a gente for fazer uma análise, eu até gravei um vídeo no meu canal falando dos fariseus. Se a gente for fazer uma comparação, os papas, eles agiam semelhante aos fariseus. Eles tinham a fundamentação das Sagradas Escrituras, só que eles acrescentavam aquilo que eles queriam. E eles preferiam passar as tradições do que exatamente o que estava nas Sagradas Escrituras. E dessa forma, eles manipulavam as pessoas. Porque até hoje, irmãos, uma das coisas que prende as pessoas é a falta do conhecimento. É por isso que alguns sistemas preferem que você não tenha conhecimento. Por exemplo, se você frequentar uma seita, a primeira coisa que a seita vai dizer é o seguinte: olha, você não pode ir na igreja tal, você não pode assistir o culto deles, você não pode ler o livro deles, você não pode isso, você não pode isso. Você só pode ler isso aqui, só pode fazer isso aqui, aí você fica preso. Não tem como ter outra visão. Então, a autoridade dos papas, no contexto religioso, era basicamente isso. Mas não era só no religioso, alcançava também outras esferas, e aí Lutero também viu que isso não estava respaldado nas Sagradas Escrituras, da forma como eles estavam agindo naquele momento. Qual é o terceiro aí? Então, a falta de acesso à Bíblia. Naquele tempo, ninguém tinha a Bíblia para estar lendo. Aí, hoje, todo mundo tem, mas a maioria não lê. Né? E aí, eu tenho um clube de membros onde eu gravei uma aula para eles falando sobre os tipos de leitura. E tem aquela leitura artificial, que você passa a vista, igual a máquina da datilografia. Aí, no finalzinho, se Deus falasse assim, e aí, foi que você leu? Aí você ia dizer, não, Deus, para aí que eu vou ler de novo, que eu só passei a vista. Né? E o lamentável é que tem crente que usa a Bíblia como suco de maracujá. Eu já vi crente dizendo assim, se eu quero dormir, eu vou ler a Bíblia que eu tenho sono. Irmão, eu fico encabulado, não pode. Entendeu? E aí, nessa época, aí não tinha acesso às Escrituras, era uma coisa restrita. E aí, Lutero também viu que não tinha respaldo isso, não tinha fundamentação. Por que que o povo não tinha acesso às Sagradas Escrituras? Por que que pertencia somente aos líderes? Se só pertencia a eles, eles poderiam dizer o que quisessem, e as pessoas teriam que acreditar, como se fosse a transmissão da palavra de... E aí Lutero viu que isso não estava certo, e graças a Deus Lutero teve acesso às Sagradas Escrituras, ele estudava a Bíblia Sagrada, e um certo dia ele teve um encontro com Jesus de Nazaré, através do texto sagrado. Bendito seja o nome do Senhor. Tem mais algum aí? Terminou? Qual é o próximo aí? Os princípios, né? Os princípios. Aí nós vamos falar agora sobre os princípios aonde a reforma foi fundamentada, como o pastor Davi falou agora há pouco, que é conhecido como os 5 solas. A palavra solas é uma palavra latim que quer dizer somente. Então, sola scriptura. Eu falei em latim sem saber que eu estava falando em latim, viu? Então, quando você fala aí sola scriptura, você está falando em latim. Então, você já fala outro idioma. Quer dizer somente as escrituras, certo? Aí tem 5 solas, onde foram fundamentadas as 95 teses de Lutero, onde ele percebeu que a igreja precisava viver com base nisso. Quando eu falo igreja, eu me refiro à igreja católica mesmo. Eu não me refiro à igreja primitiva. Quais são os 5 solas que estão aí? Vamos lá, irmão, está fraco. Vamos lá, todo mundo?
Pois é, vocês falaram em latim aí, viu? Tudo isso aí, a pronúncia latim, vocês falaram. Sola Scriptura, somente as Escrituras. Ou seja, a gente não precisa de outra coisa a não ser somente a Bíblia, a palavra de... Então, irmão, preste atenção. Você é assembleiano, certo? Você se congrega aqui na área 6, na congregação Lírio dos Vales. Suave, perdão, estava só testando se vocês estavam ligados no culto. Certo? Você se congrega aqui. Aí você, de repente, é convidado para ir em outra denominação. Beleza, ok. Mas quando você chega nessa denominação, para você alcançar a salvação, precisa, além da Bíblia, precisa de outra coisa, tipo, guardar isso, guardar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. E aí eu pergunto para você, tem respaldo na Bíblia? Sim ou não? Tem ou não tem, irmãos? Não. Aí você vai continuar frequentando lá? Se você sabe que é somente as Sagradas Escrituras, pronto, a Bíblia é o que nós precisamos, e aí tudo que nós precisamos estar aqui, Deus já providenciou. Quando fala aí depois, sola fide, é somente a fé, não é obras. Você não é salvo porque você é bom, não é porque você faz obra de caridade. Tem irmãos que dizem assim, nada contra, irmãos, mas vê uma pessoa precisando de ajuda e diz, não, dá uma ajudinha aí, porque Deus vai te recompensar. Se você já dá com esse intuito, já era. Você tem que fazer essa obra por amor, mas você não tem uma recompensa, porque vai fazer para aparecer, entendeu? Tipo, às vezes a gente faz uma ação boa e está lá tirando selfie. Não tem nada errado tirar selfie, o problema é a intenção. Se você já está fazendo para aparecer, ali já é a tua recompensa. Então, o que ele está dizendo aqui, somente a fé, nada do que você faça vai aumentar ou diminuir a tua salvação. Aí você vai pensar, então eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Também não é bagunçado assim, porque a fé sem obras é morta. E aí a Bíblia define um padrão para o salvo. E a Bíblia vai dizer que nós conhecemos a árvore pelos... Pronto, aí você já está enquadrado na Bíblia Sagrada. Você não pode fazer o que você quer. A fé é o fundamental para a nossa vida cristã, em termos da salvação. Nós alcançamos a salvação pela fé. Depois tem sola gratia, quer dizer somente a graça de Deus. A salvação é um presente de Deus, é a bondade de Deus, é o amor de Deus que está disponível para as pessoas. E aí está à sua disposição. Você aceita ou não? Por exemplo, o irmão trouxe água aqui, sim ou não? Ele trouxe porque ele quis, no bom sentido, não estou dizendo que não era para trazer não, viu? Mas eu só bebo se eu quiser, sim ou não? Então, a salvação é isso, é a graça de Deus, é um favor de Deus que está à sua disposição. Você aceita ou você rejeita, mas lembre-se, é uma providência de Deus. Aí somente Cristo, ou seja, Cristo é a nossa salvação. O sacrifício foi feito por Cristo, através de Cristo. Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus. Então, somente através dele, nós podemos alcançar a salvação. E o último aí, quer dizer que a glória pertence a Deus. Então, aí está fundamentado a reforma protestante, os 5 solas, onde Lutero trabalhou, desenvolveu as 95 teses, deixando claro, e tudo fundamentado na Bíblia Sagrada. Quantos entenderam? Eu vou avançar porque eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Qual é o próximo slide que está aí? Não entendi. E a linha do tempo. Quero mostrar para vocês. Para mostrar para vocês aí que nós não somos descendentes da Igreja Católica. Sim, eu sou porque eu era católico quando eu me converti, né? Eu sou. Mas em termos de denominação, em termos de Assembleia de Deus, em termos de Igreja de Cristo, nós não somos, tá? Nós não somos aí da Igreja Católica, nós não somos descendentes. Eu vou descer bem aqui, só para me acompanhar esse slide, porque aí vai ficar mais difícil para mim ver. Então, olha só, aí nós temos a linha do tempo, ó. Quando você vê ele de 30 a 100 depois de Cristo, nós estamos falando aí o período da igreja primitiva e a fundação do cristianismo bíblico.
Então, quero que você repita comigo: cristianismo bíblico e o cristianismo religioso. São duas coisas diferentes que vocês vão ver surgindo aqui. Então, ali surge a igreja primitiva, a igreja de Jesus. Só lembrando, irmãos, a igreja primitiva aí, os ensinos de Jesus, quando começou, era considerada uma seita. Pelo incrível que pareça, nós éramos considerados uma seita. Mas depois viram que não era uma seita, mas era um mover de Deus. Por isso que ninguém impede o crescimento da igreja. Certo? Então, ali surgiu a igreja primitiva e a fundação do cristianismo, de 33 a 100. Nós vamos ver ali, o ministério de Jesus, né, de 30 a 33, e depois tem a era apostólica, que eram os apóstolos, os líderes que deram continuidade aí à obra de Jesus. Nesse período tinha Pedro, Paulo e outros que foram responsáveis pela expansão da igreja. Houve a perseguição e por onde eles passavam, iam levando o evangelho, pessoas iam sendo salvas e a igreja ia crescendo. Então, aqui nasce a igreja primitiva, aí a nossa origem, aí a igreja de Cristo, e aí nasce o cristianismo bíblico. Porque cristão quer dizer que é discípulo de Cristo. Tá bom? Aí o irmão pode passar ao próximo. Olha só, e ali por volta do ano 313 a 380, tem um surgimento do cristianismo, né, do catolicismo e o cristianismo religioso. Então, observa, primeiro nós temos o cristianismo bíblico, fundamentado na Bíblia, e depois nós temos o cristianismo religioso. Qual é a diferença? O bíblico está fundamentado na Bíblia, o religioso está fundamentado nas tradições, naquilo que os homens dizem, que eles pensam que é certo. Então, essa é a diferença. Aí, se vocês observarem, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, é só para abrir um leque. 313, nós temos ali o Edito de Milão. Depois nós temos o Concílio de Nicéia e depois nós temos a oficialização do cristianismo como religião oficial. Então preste atenção, quando você estuda a história, isso aqui está nos livros de história, está nos cursos de teologia, está em todos os lugares, mas quando você estuda aí, você vai ver que a igreja estava sofrendo uma perseguição. Então um imperador chamado Constantino, ele resolve dar fim na perseguição. Tipo assim, ele disse: rapaz, eu vou apoiar esse movimento dos cristãos, eu vou apoiar. Até aí não tinha igreja católica, não tinha. Então ele cessa de uma certa forma, ele cessa ali a perseguição aos cristãos. E aí, só que em contrapartida, ele diz, né, ainda não era oficial, mas ele diz que agora o cristianismo era a religião oficial do império e todo mundo deveria professar o cristianismo. Amém? Só que aconteceu aí veio os não convertidos, veio tudo que não presta, não era convertido, dizendo que agora era cristão, mas não houve um convertimento, porque, irmãos, estar na igreja é uma coisa, ser convertido é outra coisa, aí é bem diferente. Muitos podem professar a fé assembleiana, a fé bíblica, muitos podem professar tudo isso, mas às vezes pode não ter salvar. Quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu. Tem um texto que fala aí sobre o sobre o julgamento das nações, onde vai dizer que muitos vão falar: Senhor, mas no teu nome não fiz isso, não fiz aquilo, e por que eu estou fora? Ou seja, ele poderia estar em nosso meio, mas não era convertido. Então você tem essa diferença. E com isso, né, veio todo esse tipo de gente professar o cristianismo, dizer que agora era cristão, mas eles não estavam o quê? Convertido. Não estava convertido. Aí o que foi que aconteceu? O irmão pode passar. Nesse movimento aí, de vir esse povo professar o cristianismo, é onde surgiu a Igreja Católica. Porque as pessoas começaram a vir com as suas obras, com as suas práticas. Por isso que eu coloquei a outra linha ali, ó. Quando há esse comunicado de que o cristianismo seria a religião oficial, que as pessoas deveriam professar essa fé, naquela primeira linha estavam os verdadeiros cristãos, os que estavam sendo perseguidos, e agora veio a multidão. Então, observa que a multidão foi se alinhar ao cristianismo, mas não houve o quê? Convertimento. Não houve convertimento. Então, eles estavam em nosso meio, mas não eram dos nossos. Eles estavam entre nós, mas não tinham a salvação na pessoa de Jesus. Quantos entenderam?
Então, é nesse movimento que nasce a Igreja Católica. Isso aqui, irmão, é história. Eles não podem negar isso. Entendeu? É história, não podem negar, é fato. Não podem fazer o que for, mas não podem negar. Então, nesse movimento, é onde nasce exatamente a Igreja Católica. Aquela segunda linha ali embaixo, ó. Então, observa que a Igreja Católica, agora ela toma o poder, ela toma posse, ela começa a governar através da religião e através da política. Então, eles tomam o poder e seguem no mundo. Só que lá, o fundamento não era a Bíblia, o fundamento era a tradição. Era a tradição. Quantos entenderam? Aí estava nesse... Pode? Não. Sabe por que não houve o corrompimento? É porque essas pessoas que vieram de fora não se converteram. Foi por isso que eu quis fazer esse mapa. Ó. Porque o cristianismo religioso, a oficialização do cristianismo religioso, não aconteceu com Constantino, como 90% das pessoas pensam. Ele deu o pontapé inicial. Na verdade, Constantino, ele deu fim na perseguição aos cristãos. O cristianismo religioso aconteceu aqui por 380, quando foi decretado de fato que ele deveria ser a religião padrão. Então, nesse período aí, foram acontecendo muitas coisas que a história vai dizendo, certo? Por que não houve essa corrupção da igreja primitiva? Porque naquela primeira linha, os verdadeiros cristãos continuaram servindo a Deus. Entendeu? Aí nesses períodos aí, se você for estudar a história da igreja, é chamado de Era Negra. Porque assim, aparentemente, aos olhos dos homens, é como se a igreja primitiva tivesse desaparecido. Mas não desapareceu, porque os verdadeiros fiéis continuaram lá servindo a Deus. Entendeu? Mas não desapareceu. O projeto continuou. Então não houve o corrompimento, porque os verdadeiros não aceitaram. Senão vamos seguir o nosso caminho aqui. Você entendeu? Por isso que eu tracei ali a outra linha. Ó. Certo? O irmão pode passar agora o slide. O que aconteceu? Nesse período aí acontecem muitas coisas, né? Muitas coisas acontecem, os motivos, a renascença, o surgimento da imprensa, tudo isso acontece que contribui para a reforma. Nesse período aí tem Lutero. Antes aí tem os pré-reformadores, foram pessoas que contribuíram, pessoas que sofreram por isso, mas eram todos da linhagem católica. Mas eles iam lutando e contribuindo por isso, tendo um padrão ali mais voltado para as Escrituras. E aí Lutero, é quando Lutero surge no cenário, exatamente em 1517. E aí Lutero, ele simplesmente resolve bater de frente. Outros já haviam batido de frente, mas não conseguiu avançar. E aí, historicamente, a gente sabe que há uma profecia sobre a vida de Lutero, que 100 anos depois nasceria ele, que daria continuidade a um evento na direção de Deus. Foi quando Lutero surge, e aí acontece a reforma protestante. Por quê? Porque Lutero, ele vai ver que aquela linha, aquele sistema, aquela religião não estava dentro do padrão das Sagradas Escrituras. Aí nós temos a famosa reforma, aí nós temos aí a reforma protestante. Observa que o protesto aí é contra as doutrinas da Igreja Católica, é contra o sistema, a forma como a igreja conduzia as coisas. Lutero diz, está errado, não tem padrão, não tem fundamentação. O que acontece? Lutero, ele tem esse encontro, através das Escrituras, ele entende qual seria o verdadeiro cristianismo, como seria a verdadeira fé, e ele se volta para Jesus. Ao fazer isso, ele sai da linha da Igreja Católica e volta lá para a primeira linha da Igreja Primitiva. Quantos entenderam? Aí está claro, irmão, para entender, porque aí você já vê que nós não somos católicos. Só se você congregava lá e depois veio para cá. Mas em termos de origem de fé, nós não somos católicos. Por quê? Porque essa linha da Igreja Católica é um sistema religioso que já nasceu desviado. Entendeu? Eles não podem dizer nada que é história, não tem o que argumentar. Entendeu? Historicamente é isso. Então ali vai continuar a linha da Igreja Católica, vai continuar. E a reforma ali, né, com o movimento da reforma, todas as pessoas que se voltam para as Sagradas Escrituras, a gente entende que há um convertimento deles, e aí eles voltam ali para a primeira linha, que é a linha da igreja primitiva, voltam a se reunir com aqueles que não abandonaram a verdadeira fé, e ali continua a nossa linhagem.
Ou seja, nós somos descendentes espirituais da igreja primitiva, da igreja de Jesus aqui na terra. Quantos entenderam? O irmão pode passar. Aí, ó, com essa reforma de Lutero, né, com a volta para o verdadeiro cristianismo bíblico, o que acontece? Vai acontecer o surgimento aí de várias denominações, onde vai nascer todo esse movimento de Lutero e outros movimentos surgiram a partir dali, certo? Surgiram a partir dali. Aí é por isso, irmãos, que hoje nós temos várias denominações. Vocês entenderam agora porque nós temos várias denominações? Porque essas denominações, elas são resultados do movimento da reforma. É quando a reforma, certo? Com a expansão da reforma. Não é praticamente a reforma que traz as denominações, mas é a consequência da reforma, quando começa a haver a expansão, e as pessoas começam a saber da notícia, começam a aderir à reforma. Aderir à reforma era voltar-se para as Sagradas Escrituras. Voltando-se para as Sagradas Escrituras, Jesus era o centro, a Bíblia era o fundamento da vida cristã. Automaticamente, a gente entende que há um convertimento, e aí volta-se a andar na primeira linha ali. Então, tem vários movimentos. Se eu fosse falar para vocês aqui, todas as denominações que existem, elas nascem depois da reforma. Um exemplo aqui, eu não estou dizendo que o pastor Davi vai fazer isso, fez não. Mas o pastor Davi era impactado pela reforma. Ele ia para um lugar e levava o movimento, né? Aí o senhor era impactado pela reforma, ia para outro lugar e levava o movimento. E lá você botava um nome no movimento. Entendeu? Lá botava um nome. É tipo aqueles irmãos que saem da Assembleia de Deus, mas não acham outro nome. É Assembleia de Deus isso, Assembleia de Deus aquilo. Sai, vai um movimento ali e bota o nome. Os irmãos entenderam? Então é basicamente isso. Por que eu quis trazer isso aqui para os irmãos? Porque é importante. Aí você vai observar que é aí que nós surgimos como denominação Assembleia de Deus. Aí tem uma coisa, irmãos, que é importante. Por exemplo, ó, se a pessoa chegar para você e dizer assim, qual é a tua religião? Você vai responder o quê? Vamos lá, 1, 2, 3. Qual é a tua religião? É o quê? Cristianismo. O irmão ali respondeu certo, parabéns. Mas a maioria que não respondeu é porque geralmente vai dizer assim, Assembleia de Deus. Sim ou não? A maioria vai assim, qual é a tua religião? Assembleia de Deus. A maioria dos irmãos respondem isso. E a Assembleia de Deus não é a nossa religião. A Assembleia de Deus é a nossa denominação. A nossa religião é o cristianismo bíblico. Não é o cristianismo religioso, mas o cristianismo bíblico, fundamentado na Bíblia. E ali nós vamos surgir basicamente ali, ó. Então, esse movimento da reforma, ele vai se espalhando, alcançando lugares, alcançando pessoas, chega nos Estados Unidos, certo? Há um movimento pentecostal nos Estados Unidos. Nesse movimento, nós já conhecemos a história dos missionários. Eles são enviados para o Brasil, eles são enviados por aquela denominação. Repita comigo, missão de fé apostólica. Mas responda mesmo, irmão, depois do culto você lancha. Vamos lá, ó. Fale comigo, aliás, missão da fé apostólica. Essa foi a denominação em que enviou os missionários. Você sabia disso, sim ou não? Sabia disso? Essa denominação enviou os missionários, certo? E aí eles chegaram no Brasil, vocês sabem toda a história, certo? Começaram na Batista, depois saíram, e aí eles criaram o movimento Assembleia de Deus. E o primeiro nome que eles deram para nós aqui foi exatamente Missão Apostólica da Fé. Nós passamos quase um ano com esse nome aí, Missão Apostólica da Fé. Só depois os missionários tiveram a ideia de falarem, nós vamos colocar um nome nesse movimento. Aí colocaram o nome de Assembleia de Deus. Então, o nosso nome de origem, no próprio Brasil, e a denominação que enviou os missionários, é Missão da Fé Apostólica. Assim nós somos chamados no início da nossa fé. E aí depois adotaram a expressão Assembleia de Deus para a nossa denominação. Quantos entenderam? Só que esse nome Assembleia de Deus já existia, tá? Já existia esse nome, que pertencia a um grupo de líderes de várias denominações nos Estados Unidos. Esse grupo de líderes era chamado de Assembleia de Deus. E esse nome Assembleia de Deus, ele é extraído da Bíblia, do nome Gesiel, que quer dizer Assembleia e El Deus. Então, o nome tem fundamentação bíblica, já existia a expressão, e os missionários só adotaram essa expressão ao nosso movimento, e aí nós passamos a ser chamados de Assembleia de Deus.
Tudo como resultado de uma reforma protestante. E aí vocês observem que nós não somos de descendência católica espiritualmente, mas nós somos a continuação da Igreja de Cristo aqui na Terra. Quantos entenderam? Então você já está convertido nesse negócio, você não veio do catolicismo de origem espiritual, nós somos de origem da Igreja de Jesus aqui na Terra. Como é que eu sei que eu pertenço à igreja primitiva? A igreja primitiva hoje, irmãos, ela é representada por todas as denominações que vivem e praticam a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Amém? Os irmãos entenderam? Terminou meu tempo. Os irmãos têm alguma pergunta? Se não tiverem, graças a Deus. Terminou 8h30, né? Se não tiverem, graças a Deus. Se tiverem, se eu souber responder, eu respondo. Se não, eu passo para o pastor Davi responder. Mas deu para os irmãos terem uma visão da nossa história. Como surgimos, né, por que veio a reforma. Aí eu pergunto para você, a reforma foi importante, sim ou não? Entendeu? Aí você vê que o movimento católico já nasceu fora da Bíblia Sagrada e continua até hoje. É por isso que nós temos que pregar a Bíblia, que é para eles se converterem e voltar para o lugar certo, que é a Igreja de Cristo. Ok? Aí, se vocês captarem a resposta de tudo, está a resposta do pastor Davi, sobre a questão de Lutero, se tinha salvação ou não. Porque o movimento em si já está fora do padrão. E lá, o convertimento acontece quando tem um encontro com Jesus. Historicamente, a gente entende que Lutero teve esse encontro, como ele relata na hora da leitura sagrada. Mas o convertimento ele é individual, a gente não sabe exatamente na hora que acontece. Por exemplo, eu não sei a hora que o pastor Davi se converteu, mas ele sabe. Ninguém sabe a hora que eu me converti, mas eu sei. Agora, a hora que eu levantei a mão e vim na frente, todo mundo pode saber, está registrado, talvez em algum lugar. Mas a hora do verdadeiro convertimento, isso é uma questão mais individual entre a pessoa e Deus. É quando a pessoa diz, verdadeiramente, eu vou agora andar nos princípios da palavra. Sim, é. Até porque, aí foi uma pergunta interessante do senhor, porque as seitas, né, a maioria delas surgem daquele movimento ali, ou então elas surgiram saindo de uma própria denominação cristã. A gente tem várias, eu posso citar o nome de várias aqui, que eles começaram com acesso às escrituras sagradas. Aí o problema da seita, qual é o problema da seita? É adicionar alguma coisa a mais às Sagradas Escrituras. Nós temos um movimento que guarda o sábado, certo? Guarda o sábado. O principal lá, o que deu início, era batista. E ele começou a entender as coisas diferentes. Ele disse, não, o negócio aqui tem que guardar o sábado. Ele começou a dizer isso, que Jesus ia voltar, marcou a data, marcou 7 vezes. E ali ele arrebanhou várias pessoas que acreditaram naquele negócio, que era daquele jeito, mas não tinha respaldo, estava acrescentando. Então, aí é uma seita que nasce de uma denominação cristã. Então, as seitas, elas vão nascendo aí das denominações, quando resolve abandonar a denominação e acrescentar alguma coisa a mais às Sagradas Escrituras. Então, elas surgem aí, tanto lá quanto... Aqui já é uma, né? Aí não surge nada não, mas dali vai surgindo um bocado. Amém? Os irmãos entenderam? Mais alguma pergunta? Irmãos, depois eu devolvo aqui o microfone ao pastor Davi, em nome de Jesus.